Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será aviões agrícolas no combate aos incêndios e também o Congresso da Aviação Agrícola 2021. Gabriel Colli, prazer receber você aqui novamente no programa. Opa, tudo bem, Divino? Obrigado pelo convite mais uma vez, pela oportunidade. Sempre um prazer ir conversar com você, seus ouvintes aí, né? Seletos ouvintes, né? Que nos ajudam a levar informação de qualidade sobre o setor da aviação agrícola, né? Muito obrigado aí e fico à sua disposição. Bom, antes da gente entrar no nosso assunto aqui, deixa eu entender um pouquinho como é que foi o frio aí no Rio Grande do Sul esse ano, porque aqui em Goiás, cara, foi fora da curva, muito, mas muito frio mesmo. E eu vi que aí no sul chegou a cair neve em alguns lugares aí de Santa Catarina. Como é que foi no Rio Grande do Sul? Depois eu quero até ouvir de você, eu fiquei curioso com esse frio de Goiás aí, porque o frio aqui no Rio Grande do Sul, né, a minha residência, ela fica em Passo Fundo, que é no norte do Rio Grande do Sul, e a gente teve um dia com -4, né? Com temperatura negativa 4 aí, e teve neve aqui perto, né? Realmente muito frio, né? Por mais a gente é acostumado com frio, mas esse ano lhe digo que tá um pouco fora da curva e assustou, hein? Assustou a gauchada aqui. Cara, e o pior é o seguinte, aqui que nós não estamos nada acostumados com frio, nós chegamos aqui em Rio Verde a 1 grau positivo, e em Jataí, -1 grau, aqui a 90 quilômetros de Rio Verde. Então, foram temperaturas assim, que a maioria das pessoas não lembram de ter visto em momento algum. E é interessante você passar, por exemplo, aí nas beiradas de rios, de córregos, cara, a vegetação tá toda queimada, parece que pegou foi fogo. Que coisa maluca isso, nossa, -1 em Goiás, que coisa, realmente, a gente tem alguma mudança climática acontecendo aí, realmente impressiona, aí dá para dizer que é frio, né? Aí sim, teve conhecer o frio e de fato uma região não está acostumada, não tem nem roupa para frio, né? Não temos. Agora o pior é o seguinte, cara, começou a esquentar, né? E nesse momento o ar vai ficando cada dia mais seco. E essa é uma grande preocupação. Toda segunda-feira eu tenho conversado com alguém aqui no programa a respeito do combate aos incêndios rurais. Existe uma preocupação generalizada por parte do pessoal das brigadas, por parte dos sindicatos rurais, das comissões de combate a incêndio, por parte do Corpo de Bombeiros, enfim, até o Senar já entrou na história aí, tentando trazer cursos para o pessoal das fazendas para estarem preparados para os incêndios, porque espera-se que haja muito incêndio este ano. Eu espero que não, mas tudo leva a crer que esse vai ser um ano nada fácil nessa área, viu, Gabriel? A gente tem acompanhado, né? Eu concordo com você também, eu espero que não, né? Mas a gente tem acompanhado alguns indicativos, né? Algumas informações, e elas nos levam a pensar que nós vamos ter um ano parecido com o ano passado ou pior, né? Quando eu falo pior é com mais queimadas, né? Realmente com mais dificuldade. Então a gente precisa ficar muito alerta. A gente tem tido no estado de Goiás boas movimentações, boas iniciativas, mas a gente acredita que dá para fazer mais, né? O nosso papel até como SINDAG é auxiliar nessa articulação e principalmente auxiliar na questão de levar as informações. Goiás é um estado privilegiado no sentido do atendimento para combater incêndio com avião agrícola, principalmente. A gente tem muitas empresas organizadas aí, mas acho que a gente precisa afinar, e a hora é agora, né? A hora é agora de estar alerta, porque realmente, se a gente não tiver alerta, a gente pode ter muitos prejuízos aí na frente, né? Prejuízo para o meio ambiente, para todo mundo, na verdade, né, Divino? É verdade.
Bom, só para o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal aqui da região, se inteirar um pouquinho, você que está em contato com empresas de aviação agrícola do Brasil inteiro, existe essa mesma preocupação nos outros estados, nas outras regiões do país? Sim, nós temos preocupação aí muito grande, semelhante com Goiás, dá para dizer aí, Bahia, Mato Grosso do Sul, principalmente, um estado que tem enfrentado muitos problemas nos últimos anos. É o próprio estado de São Paulo, mas é um pouco diferente, mas eu compararia aí com Mato Grosso do Sul, mas eu não vejo nenhum estado que tenha tanta organização por parte das empresas, até por parte aí, né, sindicatos rurais envolvidos, o próprio governo do estado preocupado também. Então, a gente vê uma articulação muito positiva no estado de Goiás, né, de dar esse suporte, né, para os produtores rurais aí, para que a gente tenha uma minimização, né, dessas queimadas aí, porque elas são muito perigosas, né, perigosas aí para todo mundo, coloquem em risco a vida das pessoas, coloquem em risco, obviamente, o meio ambiente. Então, eu acho que Goiás tem que aproveitar melhor, né, esse conhecimento e essa estrutura que já tem. Gabriel, vocês, enquanto Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, como é que vocês veem o papel dessas empresas no combate aos incêndios rurais no país? Tem uma coisa que eu sempre, né, eu faço questão de deixar claro para as pessoas que talvez não entendam tanto da área, que a aviação agrícola é uma atividade que existe no Brasil há 74 anos, e desde então ela é regulamentada para uma série de serviços. Entre estes serviços está o combate a incêndios, né, em campos, florestas, enfim, né, dos mais variados tipos aí no meio ambiente. Então, essa prerrogativa de auxiliar nisso, ela é da aviação agrícola. Porém, a aviação agrícola sozinha ela não consegue fazer, ela faz parte, né, de uma estrutura, do que a gente chama de um sistema de combate a incêndios. E as empresas de aviação agrícola têm um papel muito importante, porque elas estão se organizando, porque não é qualquer avião agrícola que consegue apagar incêndio. Você precisa ter um avião preparado, ele precisa ter um equipamento específico, o piloto tem um treinamento específico, há uma organização específica. Então, as empresas que entram nisso, elas estão muito preparadas, né? Por isso que eu citei antes o estado de Goiás, porque tem algumas empresas do estado de Goiás que já estão há muitos anos trabalhando nisso, que têm um conhecimento já muito grande sobre o tema. Elas têm uma responsabilidade muito grande, né? Que nesse período, vamos chamar de entre safra agrícola aí, dá para se dizer assim, elas atuam nessa área não tanto com o intuito, ou melhor, com nenhum intuito de ganhar dinheiro com isso, não é um negócio, mas sim ela sabe que tem que ajudar a prestar esse serviço para a população, né, aí rural principalmente, porque senão vai ter problema na safra ali na frente, que a safra interessa todo mundo. Então a aviação agrícola faz parte desse sistema, e as empresas têm um papel fundamental, né, para colaborar nesse processo de combate aos incêndios aí, florestais no estado de Goiás. E é interessante um fato que você colocou aí das empresas não estarem preocupadas em ganhar dinheiro. A questão é que é um serviço perigoso, né, Gabriel? Não, muito, muito perigoso, né? Você conversa aí com os pilotos, por isso que a gente fala, né, que tem que ter um treinamento específico, porque uma coisa é você trabalhar no trivial da aviação agrícola, que é na pulverização de defensivos, você está voando ali a 3 metros de altura, num ambiente que você controla, que está tudo certo, você fez o mapa. Outra coisa é você trabalhar no incêndio, muitas vezes você não tem controle, muitas vezes não, você não tem controle. Você vai voar mais alto, tem o risco, tem a fumaça, e se você não tiver o controle sobre isso, pode entrar fuligem no motor, pode derrubar o avião. Então tem um risco muito grande, tem uma distância que você pode chegar perto, se entrar muita fumaça você deteriora o motor, pode cair o avião, tem uma série tem contaminação do ar, então o risco ele é muito grande, por isso que a preparação é muito importante, né? É fundamental, porque tem um risco aí para quem está envolvido, para quem está no solo, obviamente também, mas óbvio, né, que o nosso foco é falar da aviação agrícola, que o risco é muito grande, por isso que são poucos os pilotos que estão habilitados a trabalhar no combate a incêndio.
Gabriel, uma das preocupações dos proprietários das brigadas aéreas é em relação aos proprietários acionarem essas brigadas logo no início do incêndio, porque muita gente tenta apagar. Depois que vê que não consegue, a coisa já perdeu o controle, é que acionam as brigadas. E esse é o papel fundamental da brigada, é entrar no início, né? Porque pode acontecer de ela entrar depois, quando o incêndio já perdeu o controle, e aí as coisas não darem certo mais, né? É legal você trazer, né, essa pergunta é muito boa, porque tem, né, a gente começa a analisar os dados dos incêndios dos últimos anos, e a gente está fazendo alguns comparativos, e fica evidente que quanto mais tempo demora para acionar a brigada, pior é o resultado. Né? Parece óbvio isso, mas não é. E é do ser humano querer tentar resolver, né? Só que o incêndio, muitas vezes, a gente não tem controle, é difícil, então a brigada está treinada. Então, qual é a dica que a gente costuma dar sempre, né? Assim que você tiver o foco que identificou, avisa a brigada de incêndio, porque é o papel dela, e quanto antes agir, é melhor para todo mundo, né? Porque muitas vezes vai deixando, e aí a brigada muitas vezes não consegue resolver o problema, e depois até fica um sentimento de frustração, que não funciona. Na verdade, não é que não funciona, chega num determinado estágio que não há o que fazer. Você pode ir lá com 50 aviões, você não vai conseguir entrar no local, porque não é simplesmente tá lá um incêndio, o avião vai apagar, não. Como eu disse, né, no primeiro bloco, dependendo da intensidade desse incêndio, o avião não consegue nem chegar perto, por causa da fumaça, porque a fumaça pode derrubar o avião, você não tem visibilidade. Segundo, vamos chamar aqui de fuligem, né, da fumaça, ela vai para dentro do motor e derruba o avião. Então, tem uma margem de segurança que o avião consegue ir. Então, por isso que esse acionamento deve ser feito o quanto antes. Por isso que um programa como esse aqui, ele cumpre um papel fundamental, que é informar a população, informar o produtor rural destas coisas, porque a gente tem um problema técnico. Se você demorar demais, a brigada não vai conseguir entregar tudo que ela poderia entregar. Então, a agilidade desse contato, desse acionamento é fundamental no êxito desse incêndio ser apagado, né? De manter a segurança de todo mundo. Então, não adianta a gente querer se aventurar e dizer que vai resolver, porque o incêndio a gente está acompanhando nos últimos anos. A gente não consegue resolver, a gente precisa de ajuda. Por isso que eu falei antes que é um sistema. E esse sistema é composto por quem está no solo, pelo avião, por todas essas pessoas envolvidas. Né? Então, tem que acionar o quanto antes, né, para poder ter resultado. A coisa tá tão assim estranha que a semana passada começou um incêndio de grandes proporções lá no Parque Nacional das Emas. O pessoal perdeu o controle, não deu conta, e foi preciso de acionar brigadas aéreas, aviões, né? O governo federal já tem aí um trabalho. Inclusive, o nosso entrevistado da semana passada, que foi o Gauchim Piloto, ele faz esse trabalho no combate nos parques nacionais, e a preocupação é tão grande que esse ano o ICMBio abriu uma licitação para contratação, não é, o Gabriel, de aeronaves agrícolas, né? Exatamente, né? Exatamente. Já há um trabalho de longos anos do ICMBio, e esse ano ele deve ser ampliado, né? Porque uma coisa também está muito clara para o governo, né? Que não faz sentido o governo comprar avião e ter que cuidar de frota se nós temos uma frota disponível, né? Então o governo entendeu isso, que não adianta ficar comprando avião, e sim contratar quem já tem os aviões, né? No caso são as empresas. Então o ICMBio aí tem um edital rodando, né, para contratação, e principalmente, né, trabalhar a prevenção, porque depois que está queimando, você vai até minimizar, mas o prejuízo ele vai acontecer. Então, o que a gente costuma dizer que tem que trabalhar com prevenção. Prevenção significa você ter as empresas previamente organizadas nas brigadas, como a gente tem aí no estado de Goiás, ter as empresas contratadas organizadas, porque muitas pessoas entendem, mas os aviões estão disponíveis porque é entre safra, mas justamente esse é o problema, que na entre safra o pessoal faz manutenção dos aviões. Então, muitos aviões estão aí desmontados na oficina, fazendo manutenção, e essa manutenção demora. Então não adianta eu ligar hoje querendo um avião para amanhã, não vai ter esse avião.
porque esse avião está em manutenção e mais do que isso, né? Não adianta eu ter o avião, tem que ter o avião com equipamento adequado para o combate a incêndio e com um piloto treinado e com toda a equipe de solo, com carro, pipa para água, com toda essa parafernália toda que envolve o combate a incêndio. Por isso tem que ser um processo organizado, né? É uma coisa que a gente vem defendendo como entidade há muitos anos, a organização disso por parte do governo. O governo tem que puxar à frente. E digo para você, Divino, e aos teus ouvintes aqui, que isso está melhorando. Tem muito a avançar ainda, sim, mas está melhorando, né? Com essa disseminação das informações, da comunicação, também ajudou, pelo menos a gente tem visto assim, que ajudou o governo a se organizar também, a disseminar um pouco mais as informações, porque tem que antecipar, porque não é novidade para ninguém que vai queimar, né? Então não precisa esperar queimar para se organizar. Então a gente tem que antecipar. Então, muito bom você estar fazendo esses debates aqui, né? A gente tem acompanhado semanalmente, né, esse tema ele é muito importante, ele é muito relevante, até para as pessoas entenderem. Não quer dizer que, pelo fato do Brasil ter 2.300 aviões, todos estão disponíveis. Não. A gente precisa organizar isso, né? Ver os que estão em condições, os que têm os equipamentos e que têm pessoas treinadas. Aí a gente vai ter um número bem mais restrito. Então, esse é o grande desafio. Organizar esse processo, né? E para nossa alegria aí, através do governo federal, a gente tem visto alguns movimentos bem positivos aí. Mas eu vi que no caso do ICMBio, existe uma exigência de que essas aeronaves, elas carreguem pelo menos 1.800 litros de água por vez. E parece-me que nem todas as aeronaves têm essa capacidade. O número de aeronaves com essa capacidade no país é suficiente, é grande? É interessante você trazer isso, porque dentro, né, até para as pessoas entenderem, hoje a frota brasileira é 2.352 aviões, para ser mais exato, agrícolas, né, a segunda maior frota do mundo. Nessas características que o ICMBio está exigindo, a gente tem mais ou menos uns 18 a 20% da frota. E ela é suficiente, né? Ela é suficiente para fazer esse trabalho, até porque 3 ou 4 aviões agrícolas desse porte aí fazem um trabalho muito grande. Porém, a gente também está discutindo com o ICMBio nessas contratações a possibilidade de ter um espaço, né, de ter um espaço em regiões que não tem essas aeronaves. Tem regiões que não tem aeronave desse tamanho. Tem regiões que tem até demais, né, mas tem regiões que não tem, e até para não ter que estar deslocando aviões de um local para outro, porque demora e é muito caro. A nossa sugestão é que o ICMBio possa deixar aberto para aviões menores, né? Daqui a pouco tem uma região que você não tem um avião desse tamanho e aí você vai acabar deixando de fazer o serviço. Então a gente está discutindo isso, uma melhoria, né? Essa possibilidade de ter esse espaço para que aviões que carregam menos água também possam fazer parte dessas licitações, né? Porque muitas vezes você está em regiões do Brasil, o Sul é um exemplo, né? O Sul é um exemplo onde você praticamente não tem aviões desse tamanho, mas você tem incêndios também, né? E que eventualmente você tem que chamar a aeronave para fazer ajuda. Se você vai depender de um avião desse porte, muitas vezes vai demorar 2 ou 3 dias para ele chegar, e aí o incêndio já tomou conta, né? Então, esse é um debate interessante, mas que a gente espera que evolua, né? Que a gente espera que avance, está se tendo um debate técnico com o governo para mostrar que sim, é possível fazer de outras formas também. O próprio fabricante do avião menor, no caso, que é a Embraer, tem que entrar nessa discussão com o governo para mostrar que tecnicamente é viável fazer esse trabalho também. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Existe uma preocupação por parte de algumas entidades ambientalistas em relação aos adjuvantes químicos que são utilizados no combate a esses incêndios. Muitos têm dito que isso é ruim para o meio ambiente. Qual a avaliação do SINDAG a respeito dessa questão? Muito boa a sua pergunta, que até nos permite esclarecer um pouco este assunto, né?
Primeiro, o que o SINDAG trabalha e defende, né? Defende sempre a legalidade de tudo, né? Seja das aeronaves, da aplicação e de qualquer produto, né? A gente não defende marca A, B, C ou D, né? A gente defende que tudo seja feito dentro das normas. Qual é o trabalho que a gente vem fazendo? A gente fez já 3 eventos com os fabricantes de aeronaves e dos equipamentos. E quando eu falo equipamentos aqui, eu estou falando as comportas, né, que são instaladas nas aeronaves para fazer as aplicações do combate a incêndio aí. Os aviões, para o pessoal explicar como é que é o avião para combater incêndio, como é que ele funciona, né? Essa questão, e as comportas, como é que eles funcionam da mesma forma. E quando a gente fala dos produtos adjuvantes aí, que são dos retardantes, né, melhor dizendo, que são utilizados aí para isso, é o nosso próximo assunto, inclusive. A gente fez aí acho que mais de 10 reuniões com fabricantes diferentes desses produtos, para que nos apresentassem. Agora a gente está organizando isso para fazer um grande evento aí aberto, para poder debater esse tema, né? Porque todos aí nos trazem, eles são registrados, né? Como adubo, aqui no Brasil, né? Então, dizendo que tem, inclusive, um benefício, mas eu não vou entrar tanto nesse tema aqui, porque é um assunto que a gente está tratando sobre ele. Nós temos um profissional hoje, que é um consultor da área de combate a incêndios, que está olhando produto a produto desses, fazendo os testes, para que a gente possa trazer para dentro desse evento aqui, dentro desse debate, e todos possam apresentar, porque são soluções muito importantes, a gente sabe que as empresas estão usando, e a gente defende que usam, inclusive, os produtos que são autorizados para isso, né? Sendo autorizados para fazer isso, a gente não vê nenhum problema, né? Porque é o que a gente defende aí, que eles tenham a regulamentação e a autorização para isso. Quando eu falo autorização aqui, é a autorização do órgão competente, no caso aqui o Ministério da Agricultura, que é quem cuida disso, porque os produtos estão classificados como adubos, né? E também trabalham nessa questão como retardante dos incêndios, né? E ajudam muito, pelo que a gente tem visto, né? Mas é um debate, viu, Divino, que merece aí um programa só para isso, né? Nós vamos abrir muito esse tema, porque não tem nenhuma dúvida que esse tema vai permear muito a discussão do combate a incêndio esse ano no Brasil, porque há uma defesa dele, principalmente, né? Por quem tem aviões que carregam uma quantidade menor de água, que dizem que conseguem potencializar esta eficiência utilizando justamente o retardante, né? Então, sendo para ajudar, a gente acredita que tem que potencializar esse mercado e disseminar ainda mais essa informação, obviamente tudo dentro dos regulamentos que existem no Brasil. Eu falei adjuvante, mas na realidade a palavra é retardante, né? Isso. Amanhã começa o Congresso Web 2021. O que é esse congresso e para que público ele é direcionado? Legal, então estamos aí num ano muito, muito importante para a aviação agrícola. Primeiro, ele é o ano que a aviação agrícola no mundo completa 100 anos. É o ano que o SINDAG completa 30 anos aqui no Brasil, o SINDAG que representa todas as empresas, e temos, pelo segundo ano consecutivo, um congresso web, né, 100% digital. Então amanhã o nosso congresso começa, são 3 dias, onde a gente vai ter uma feira virtual, onde as pessoas vão poder entrar, visitar o stand das empresas e fazer contato com as pessoas que estão ali, obviamente nas suas empresas, né, ou nos seus escritórios, ou home office, né, você vai conseguir enxergar essas pessoas, conversar através de uma sala de reunião, ou através da própria ferramenta individual, do WhatsApp, né, da pessoa, e também na plataforma você vai poder ter acesso às mesas redondas e os debates, né, que terão ao longo do Congresso. Mas é importante, né, que a gente diga que para poder ter acesso, tem que fazer o cadastro, né, tem que se cadastrar no site do Congresso, é completamente gratuito, mas tem que fazer o cadastro, é uma plataforma exclusiva para o Congresso. Esse ano a gente não vai transmitir ele pelo YouTube por nenhuma outra plataforma, é uma plataforma exclusiva para o Congresso, então tem que entrar lá dentro e fazer o seu cadastro para poder ter acesso à feira virtual e aos debates que vão acontecer ali dentro. Mas qualquer pessoa, mesmo não sendo do setor, digamos que seja uma pessoa que tem curiosidade, que quer entender um pouco mais do assunto, ela pode se inscrever e participar? Qualquer pessoa, o evento ele é aberto, né? Ele é aberto a qualquer pessoa
da área ou que não seja da área, e inclusive a gente está fazendo um esforço muito grande para que muitas pessoas que não são da área possam acessar o Congresso Web, até para poder conhecer mais sobre o setor. E aí tem uma coisa muito interessante, que quem fizer a inscrição do Congresso Virtual vai receber em casa um kit físico, com uma revista, com adesivo, caneta, bloco, crachá. A ideia é se sentir no Congresso. Nós estamos fazendo um esforço muito grande. Primeiro que a plataforma é muito interativa, é uma plataforma que o pessoal usa para gamificação, muito bacana mesmo, muito legal mesmo a plataforma. E o material vai pelo correio para as pessoas receberem em casa para se sentirem no Congresso, né? Então essa é a ideia. Qualquer pessoa pode entrar aí, entra no site do SINDAG, né, no sindag.org.br, já vai entrar, vai ter o link ali de inscrição do Congresso, muito fácil, né? Qualquer pessoa pode entrar e ganha o certificado também de participação para quem for estudante, né, precisar do certificado aí para cumprir horas, também está valendo, o evento está credenciado para isso também. Ô Gabriel, amanhã que horas começa o Congresso? O evento começa às 8 horas, já temos um debate aí às 8h30, né, às 8 horas então abre, a plataforma vai estar disponível para visitação já. 8 da manhã, né? Um debate já. Isso, 8h30 da manhã, okay. bem lembrado, 8h30 da manhã, horário de Brasília, com um debate sobre o futuro da tecnologia de aplicação aérea, já com, inclusive, esse primeiro painel, já contando com pesquisadores americanos, inclusive trazendo, né, tem um consultor nosso que está nos Estados Unidos, que está fazendo uma rodada em algumas empresas, vai fazer uma interação, trazendo as principais tendências que está sendo visto no mundo, o que é o futuro da tecnologia de aplicação aérea para os próximos anos. Então, começando amanhã, 8 horas da manhã, todos convidados. Só fazer o cadastro aí rapidinho para poder ter acesso. Bacana. Gabriel, muito obrigado. Você está na correria aí por causa do Congresso, que já vai iniciar amanhã cedo, mas eu te agradeço imensamente por trazer essas informações aqui no programa. E você sabe, nós somos parceiros, estamos à disposição, logo vamos falar dessa questão que você colocou aí, que vai levar um programa inteiro para falar. Tem problema não, você vai voltar aqui várias outras vezes. Muito obrigado, viu? Não, maravilha, muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço aí, porque a gente acredita que o nosso papel como entidade é prestar informações, né? Então, e como é que a gente leva a informação adiante através dos veículos de imprensa, veículos sérios aí como você. Obrigado mesmo, cumpre um papel muito importante, né, para a sociedade brasileira. A gente fica muito feliz de poder ter esse relacionamento e reforçar de novo aqui, para que todo mundo possa acessar o site do sindag.org.br ou as redes sociais, estamos em todas as redes sociais, para poder fazer a inscrição e participar do Congresso da Aviação Agrícola a partir da manhã. Um abraço e muito obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.